Então, começar me apresentando, né? A Camila já fez a apresentação, eu fui aluno da UFMA com muito orgulho, fiz minha graduação em Ciência da Computação no milênio passado, então fiz minha graduação, parece que está muito distante, né? Mas não tem tanto tempo assim. E depois da graduação eu fiz o mestrado e doutorado em informática na PUC do Rio, eu trabalhei com o professor Luiz Fernando, que foi quem criou o Ginga, que é o MIDA Brasileiro de TV Digital, e nessa época, entre o mestrado e doutorado, entrei no departamento de informática da UFMA com muito orgulho. Hoje faço parte do departamento de informática da UFMA e lá eu sou professor associado, tá? E aí eu venho desenvolvendo pesquisas, né, nessas áreas de sistemas multimídia e web. No ano que passou, eu fui o coordenador geral de um evento que é o Web Media, que é o congresso brasileiro, o congresso mais importante da América Latina, na verdade, em sistemas multimídia e web, que é o Web Media. Ele seria realizado em São Luís no final do ano passado, mas aí devido à pandemia ele acabou se transformando em um evento remoto, tá? Mas a UFMA continuou sendo a organizadora do evento, eu fui coordenador geral dele e eu trabalho em pesquisas nessa área. Então, multimídia web é a pesquisa que tem a ver com você, em multimídia, ao mesmo tempo ter áudio, vídeo, texto, tudo isso sincronizado entre si. E o web, né, é a tecnologia que permite que a gente esteja se comunicando aqui nessa hora. Então, através da web, a gente está fazendo trafegar dados até a casa de vocês. Então, meu áudio, meu vídeo, eles na verdade são dados, são bits que estão trafegando entre minha máquina aqui e a casa de vocês, usando através do YouTube, né? E o web é a área de pesquisa que lida com isso, ok? Eu trabalho também com a mineração de dados educacionais. No final, vou falar um pouquinho mais, né, desse tópico aqui interessante. Mas a mineração de dados educacionais é a área de pesquisa que tem a ver com você extrair informação semântica de uma base de dados educacional, como um ambiente virtual de aprendizado. Então, hoje a gente consegue fazer várias coisas interessantes e tem algumas pesquisas nessa linha para que a gente consiga tentar antecipar algumas coisas importantes que acontecem em um ambiente virtual de aprendizado. O dropout, por exemplo, né, a evasão. Será que eu consigo antever que um aluno vai desistir daquele curso antes que ele efetivamente desista, para tentar fazer uma ação que reverta aquela situação? Então, será que a gente consegue minerar os dados que estão ali dentro para poder tentar identificar essa tendência que aconteça? Será que eu consigo, por exemplo, oferecer para os alunos uma lista de exercícios diferente? E à medida que o aluno, dependendo do desempenho que aquele aluno tenha, da forma que ele navega naquela informação, eu vou conseguir oferecer para ele, eu vou conseguir prever como é que vai ser o desempenho do aluno baseado nisso, né? Então, essa área de mineração de dados educacionais tem a ver com isso. Eu tenho 2 alunos que trabalham com isso, né, especificamente com a análise de exercícios de algoritmos de programação. Então, a gente tenta identificar, primeiro, como é que está a curva de aprendizado de alunos, né, como é que está o processo de aprendizado de um aluno ao aprender a programar, e também depois a gente tenta pegar a base de exercícios de programação que existem e a gente tentar definir uma sequência para aqueles exercícios, né? Qual é o exercício mais fácil daquela base? Qual é o mais difícil daquela base? Então, a gente usa a mineração de dados educacionais com essa finalidade. E eu trabalho especialmente com multimídia e educação há bastante tempo. Há uns anos atrás, eu fui coordenador de um projeto que desenvolveu uma ferramenta multimídia para que professores, sem precisar de conhecimento básico de programação, eles consigam criar conteúdo multimídia, né? Eles consigam pegar seus celulares e criar conteúdo que seja vídeo com interatividade ali ao mesmo tempo, tá? Então, essas são minhas linhas de pesquisa. A gente, quando é professor universitário, né, lembra que a UFMA tem esse tripé, né, ensino, pesquisa e extensão. Então, inevitavelmente, quando eu me apresento como professor, eu trago um pouco das coisas que eu pesquiso. Então, essas são as linhas, mais ou menos, que eu trabalho há algum tempo, ok? Gosto muito de trabalhar com gamificação, com algumas linhas adicionais também, que tem a ver com multimídia e educação, na minha opinião, também, de certa forma. Bom, eu coordeno os laboratórios LAWS e Telemídia, que são associados ao programa de pós-graduação em Ciência da Computação, que é o nosso mestrado em computação da UFMA, e o doutorado que a gente tem na UFMA também, em cooperação com a Universidade Federal do Piauí, ok? Então, essa é a minha apresentação. Com muito orgulho fui aluno da UFMA, né, do curso de Ciência da Computação, que é um curso que é antigo, aí para os padrões da computação é um curso bem antigo, ele é de 88. E com muito orgulho, recentemente, né, há uns 4 anos atrás, a gente criou também uma licenciatura em computação informática, que é um curso de ensino à distância, que é o curso que eu também coordeno dentro do escopo da DTED, tá? E esse curso, ele forma professores para ensinar a computação
para crianças no ensino fundamental, para adolescentes no ensino médio, né? Ensina computação, pensamento computacional de uma forma geral, ok? Eu coordeno esse curso, com muito orgulho também, atualmente, e acho que é o suficiente para me apresentar, né? Nessa palestra, eu vou falar para vocês sobre o AVA UFMA. Essa estrutura que eu organizei mais ou menos a minha fala, ok? Eu não consigo nunca respeitar muito bem essa sequência aqui, então é capaz de, em alguns momentos, eu falar de uma coisa da frente, né? E tem muitas horas que eu vou... da mesma forma que minha pesquisa é em multimídia, em hipermídia, né? Em hipertexto, em âncoras e links, né? Então, na hora de fazer a palestra, às vezes eu também vou trabalhar com âncoras e links, provavelmente. Então, em alguns momentos eu vou remeter alguma coisa que eu vou falar na frente, eu vou lembrar vocês já o que eu falei atrás, mas essa estrutura que eu planejei de roteiro, mais ou menos. Eu vou começar a falar sobre o AVA UFMA, aí nesse contexto eu vou apresentar para vocês um pouco da DTED, depois falar sobre os requisitos para esse novo desenvolvimento do AVA UFMA, as metas que a gente tinha de projeto. Eu acho que muitos de vocês devem ser curiosos para entender como é que é a dinâmica de gerenciamento de um projeto de software, né? A gente, na administração, tem a área de gerência de projetos, mas como é que é o processo de desenvolvimento de software, né? Como é que quais são as etapas que a gente tem que cumprir durante esse processo? Como é que é a experiência de conduzir um projeto, né? Aqui eu vou falar sobre a condução do desenvolvimento do Alpha foi coordenada por mim, junto com a equipe do tecnológico da DTED. Então, eu vou falar um pouquinho como foi essa experiência também. Então, aqui vai servir um pouco de relato de experiência. A minha intenção com isso é o seguinte, é que esse webinar seja divertido, mesmo para quem não tem aquela base de exatas muito grande, mas que está curioso para saber como é que nasce um software, né? Como é que nasce um aplicativo de celular, como é que nasce um sistema, um ambiente virtual de aprendizado, por exemplo, tá? Eu vou fazer uma demonstração, né, do nosso AVA da UFMA, falar da equipe, que é algo muito importante, e traçar algumas visões de futuro que a gente tem, possivelmente, para essa ferramenta. Então, esse mais ou menos vai ser o conteúdo, né, do que eu vou falar durante esse webinar. Espero que seja um tempo agradável para todos vocês, que a gente tenha um momento de troca de experiências bem interessante aí. Bom, o AVA UFMA, ele é baseado no Moodle 3.9, então o AVA UFMA ele foi desenvolvido com a última versão na época do Moodle, né? Ele é um ambiente que a gente criou novo para os nossos cursos de graduação e pós-graduação em ensino à distância, do projeto AB da UFMA, tá? Ele já foi implantado, eu vou mostrar isso para vocês, vou mostrar um timeline para vocês, uma linha do tempo, né? Em que nessa linha do tempo eu vou mostrar que esse projeto, esse software já foi implantado, já está sendo utilizado, ok? E ele foi criado com esse foco, de passar a ser o novo AVA, né? O novo ambiente virtual de aprendizado. E o que é um AVA na prática? O AVA é aquele sistema de software, aquele ambiente de software em que você gerencia a oferta de conteúdo educacional. Então, dentro do AVA é que você tem o conteúdo de disciplinas, por exemplo, e atividades de avaliação formativa e somativa que você pode fazer ali dentro, né, para poder medir como é que está o desempenho daqueles alunos daquela turma. O AVA ele pode ter o apoio de tutores ou ele pode ser completamente autoinstrucional, que é o que a gente chama de MOOCs, né? Então, um AVA ele pode ter cursos que são autoinstrucionais ou cursos que têm uma dinâmica baseada em tutor. Esse nosso AVA aqui ele foi planejado com uma dinâmica baseada em tutor, porque os nossos cursos de graduação e pós-graduação, eu estou falando de todos os cursos que a UFMA oferece, licenciatura em computação e informática, licenciatura em matemática, licenciatura em letras, em química, em física, e assim por diante. Eu não vou conseguir lembrar de todos eles, então exemplificar com 5 deles. Então, esses cursos eles são baseados em tutoria. Então, o nosso AVA ele foi projetado também com esse foco. O aluno ele tem um acompanhamento humano dentro do AVA. E tem interação com esse acompanhamento humano, ele interage através de fóruns, ele pode mandar mensagens diretas para esses professores e tutores que estão dentro do ambiente, tá? Então, isso é um ambiente virtual de aprendizagem, é um elemento de software, né, que faz essa gestão do conteúdo educacional. Como falei, ele foi desenvolvido na DTED UFMA, a DTED é a Diretoria de Tecnologias da Educação. Eu não tenho muitos slides cheios de texto, mas esse aqui eu quis pegar exatamente o que está no site, né, da DTED. Ele é um órgão auxiliar com status de superintendência responsável por promover institucionalmente duas coisas: desenvolvimento e implantação de políticas e ações relacionadas ao ensino à distância e aperfeiçoamento pedagógico por meio de tecnologias da informação e comunicação. Então, a DTED tem esse foco no lado de desenvolvimento tecnológico para a educação, né, com fins de aperfeiçoamento pedagógico, e tem esse
foco no ensino à distância da UFMA, ok? Essa equipe da DTED atual, a diretora professora Ana Emília, vou falar um pouquinho mais, né, do convite que eu recebi dela. Ela é atualmente a diretora da nossa DTED. A Patrícia, ela é a chefe da divisão pedagógica. O professor Serra, que está me substituindo agora na função da divisão de tecnologia da informação e comunicação. A professora Ana Emília, quando começou na nova gestão, ela me convidou para ser chefe da divisão de TI, né, da DTED. Eu estou agora finalizando esse projeto do AVA UFA, fazendo uma transição com o professor Serra. Então, não estou mais sendo chefe da divisão de TI. A gente está no processo de transição. A gente tem a divisão administrativa com a Caroline, a equipe de TI da nossa UFMA, liderada pelo professor Mário, e a coordenação UAB. Eu vou falar um pouco mais do que é o UAB com a professora Amanda, ok? Bom, então essa equipe, essa não é a equipe completa da DTED, na verdade essa é a equipe de quem, a nossa diretora e quem são os chefes de divisão, né? Eu mostrei, o slide não caberia todo mundo ali, então eu foquei um pouco nessas pessoas centrais aí, para explicar como é que é a nossa estrutura. A gente tem um setor pedagógico, administrativo e um setor de TI, tá? Que são coordenados pela nossa diretora, né, com essa função de desenvolvimento tecnológico do EAD da UFMA, ok? E também são informações do portal da DTED, né? A DTED ela atua em 3 áreas de atuação, tem uma quarta também que eu vou falar especialmente para vocês depois, que é o projeto UAB, da Universidade Aberta do Brasil. São nossos cursos de graduação e pós-graduação, que acontecem à distância, da UFMA. E o projeto NASUS UFMA, né, que são ações educacionais no alcance nacional no âmbito da rede NASUS, e no desenvolvimento de TICs, tecnologias de informação e comunicação, usando novas formas e métodos de produção do conhecimento no ambiente acadêmico. Então, em um webinário anterior, por exemplo, eu mostrei para vocês o projeto Game Quiz, né, que é uma ferramenta TICs para que o professor ele consiga criar jogos, né, para serem jogados por seus alunos no celular e fazer a checagem de aprendizado através desses jogos em formato de quiz, tá? Então, uma das vertentes, por exemplo, que a DTED trabalha no desenvolvimento de TICs, ok? O projeto AB eu vou estender um pouquinho mais, porque o AVA UFA, na verdade, foi desenvolvido como padrão para esses cursos de licenciatura que a gente tem, né? Bom, aí uma quarta linha de ação interessante do EAD para você, que ela nasceu nesse momento de pandemia, é o portal EAD para você. O portal EAD para você quem me convidou para esse webinário aqui, quem é o responsável, organizador por esse webinário. Então, ele é um portal que dentro dele você tem... eu não vou aqui me esgotar de novo sobre esse portal EAD para você, tá? O link para ele é adpravocê.deted.ufma.br, ok? O link para o portal, e dentro dele você tem muitas informações interessantes para quem tem interesse no assunto de ensino à distância e de ensino remoto emergencial, né? Aqui a gente tem, por exemplo, os drops de conhecimento, são pequenos vídeos com dicas que você pode ver. Tem os webinários que você consegue assistir, os webinários antigos, por exemplo, né? Você tem informações sobre ferramentas diferentes, por exemplo, o Sitebooker. E o Sitebooker, por exemplo, é uma ferramenta para que você possa criar livros digitais diretamente e possa registrar o ISBN desse livro digital, né? Tudo isso pode ser feito aqui. Então, esse site ele tem muita informação interessante. Eu aconselho vocês a darem uma olhada nessa parte dos nossos vídeos, dos nossos webinários ali, porque ele tem muita informação útil, de uma forma geral. Aqui tem informação de vários cursos também. Tem uma coisa que eu gosto muito de acessar, que é essa parte de notícias aqui, que ela mantém você atualizado com novas informações sobre ensino à distância, o movimento que está sendo feito na UFMA nesse sentido. Então, quando os webinários acontecem, sempre você tem essa informação aqui. Então, sugiro que você, de vez em quando, acesse, né, o portal EAD para você, que ele vai trazer várias informações úteis, ok? Beleza. Eu vou voltar a falar um pouquinho mais também do EAD para você adiante. Então, é outra linha também, é outra área de atuação que a DTED vem trabalhando. Eu coloquei aqui uma linha do tempo para poder entender mais ou menos como é que foi a dinâmica, né? Mais ou menos em novembro, a professora Ana Emília passou a ser a diretora da DTED, né, com a nova gestão, e aí na ocasião eu fui convidado para ser o chefe
da divisão de TI, de dentro da DTED, né? E aí, quando eu fui convidado naquela ocasião, o desafio era o seguinte: a gente precisava criar um novo ambiente virtual de aprendizado, mais moderno, usando a tecnologia do Moodle mais recente, porque o nosso estava muito defasado, né? A gente estava usando uma versão do Moodle bem antiga, e tinha uma coisa que incomodava muito também no uso do AVA antigo, que era o fato de que ele não tinha integração com SIGA. Então, na prática, o que acontecia? O nosso professor, quando ele conduzia uma disciplina dentro do AVA, da UFMA, ele não conseguia exportar as notas que aquela disciplina teve para dentro do SIGA. Então, você tinha um trabalho de digitar de novo as avaliações que você fez já dentro do AVA naquele SIGA. E a gente tinha também uma outra questão que era importante, que era assim, a gente tinha que manualmente manter a lista dos alunos dentro de uma turma, matriculados no SIGA, exatamente igual como eles estavam dentro do AVA. A gente tinha que manter essas listas iguais. Então, se a gente ofertava uma disciplina qualquer, a gente precisava que essa disciplina tivesse com a mesma relação de alunos dentro do SIGA e dentro do AVA também. E isso é um problema, né? Para a gente que é da tecnologia, né? A gente repetir a mesma informação, para quem é da área de informação, ter que repetir a mesma informação duas vezes pode gerar ruído, porque aquela nota que eu digito dentro do AVA, na hora de digitar novamente dentro do SIGA, pode gerar algum problema, algum erro. Isso explica porque muitos alunos, de vez em quando, têm erros de nota. E a gente tinha muitos chamados com isso, né? A nossa central de atendimento praticamente era usada para poder reclamar de notas que foram digitadas erradas. E aí, o desafio ali, em novembro de 2019, era desenvolver essa nova versão do AVA, que tivesse integração com o SIGA, né, e usando uma versão nova do Moodle atualizado. Eu vou explicar o porquê de que recursos, que features a gente tem interessantes que fizeram a gente querer atualizar para uma versão nova do Moodle também. Né? O Moodle é o AVA mais utilizado do mundo inteiro, ele é software livre, e ele tem umas tecnologias novas que permitem que a gente tenha uma extensibilidade melhor para cursos que a gente venha fazer, e é isso que é uma coisa interessante para a gente adotar dentro do projeto, tá? Bom, novembro de 2019, então, fui convidado para essa função. Quando chegou, e os planos eram acelerar esse processo de desenvolvimento, mas, infelizmente, a gente teve atrasos, né, no repasse de recursos para poder montar uma equipe que pudesse fazer esse desenvolvimento. E por acaso, né, aqui entre novembro, no início de 2020, aconteceu uma coisa diferente no mundo, né? Apareceu uma pandemia, isso mudou completamente os planos. Repentinamente a gente teve que se adaptar a fazer o trabalho de uma forma remota. Repentinamente a gente teve um desafio totalmente diferente. Quando eu recebi o convite ali em novembro de 2019, se eu pudesse antever que teria uma pandemia ali na frente, né? Eu acho que eu teria pensado 25 vezes antes de aceitar o desafio, porque o ano de 2020 foi realmente bem desafiador, porque de uma hora para outra, né, a gente se viu com a responsabilidade de capacitar a equipe de professores da UFA, de alguma forma, para poder transicionar de um modelo de aula presencial para um modelo de aula emergencial remoto, tá? Os cursos, isso é uma coisa importante de reforçar sempre, eu sempre reforço esse mesmo ponto, eles não mudaram da modalidade presencial para a modalidade de ensino à distância. Por simplificação, muitos alunos falam, eu estou indo para EAD e tal, eu estou indo para minha aula de EAD, mas não é uma boa terminologia. Na verdade, os cursos continuam presenciais, só que em função da pandemia e da questão sanitária, essas aulas, né, que acontecem ao vivo, agora estão sendo realizadas geograficamente distribuídas, remotamente, tá? Bom, aconteceu a pandemia e isso foi o estímulo para o desenvolvimento do portal EAD para você. A DTED se viu com esse desafio de criar um portal que pudesse trazer capacitações, que pudesse trazer informações que pudessem ajudar a nossa comunidade universitária grande a repentinamente se preparar para um cenário completamente novo, né? Que é de fazer essa dinâmica de forma remota, ok? Bom, a gente passou a dar mais atenção para isso e de forma que em agosto de 2020, finalmente, consegui montar uma equipe inicial de TI. A gente já tinha uma equipe de TI dentro da DTED, mas em agosto de 2020 a gente formou uma nova equipe, uma pequena nova equipe, um squad pequeno, com a função de desenvolvimento desse novo AVA UFMA, tá? Aí de agosto de 2020 a dezembro de 2020, essa equipe, que eram 2 funcionários e 2 estagiários do curso de computação, eles desenvolveram a primeira versão do AVA da UFMA, ok?
Bom, é um período curto, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, é um período de 5 meses. Eu fiz uma avaliação, tem uma ferramenta bem antiga na computação, tudo que tem mais de 5 anos é bem antigo, né? Então, uma ferramenta bem antiga, que é a análise de pontos de função, FPA, né? Eu fiz eu fiz um exercício que eu não sei se ficou muito bem feito, mas de análise de ponto de função, para tentar estimar, né, quanto tempo com uma equipe de 4 pessoas, né, 2 parciais e 2 em tempo integral, quanto tempo a gente precisaria para desenvolver uma primeira versão dessa ferramenta. Aí eu fiz uma análise de FPA, o FPA ele analisa pelo tamanho do sistema mais ou menos o tempo, né, de que a gente precisaria mais ou menos para desenvolvê-lo. A estimativa que o FPA me deu era alguma coisa como 15 meses, né? Mas essa equipe conseguiu desenvolver em 5, o que o FPA indicava que eu ia precisar de um prazo ali de 15 meses. Então, a minha equipe conseguiu um desenvolvimento muito rápido. Em dezembro, a gente tinha uma primeira versão pronta da ferramenta, só que a gente não queria que houvesse um processo de transição para o novo AVA no meio de um semestre letivo. Então, a gente a gente intensificou o processo de integração com o SIGA, e a gente fez o processo de implantação desse novo AVA em março agora de 2021 para os alunos novos, né? Em breve, os alunos veteranos também vão ter acesso às suas disciplinas usando o novo AVA. E ele tem um monte de coisa legal, nova, né, em relação ao AVA antigo que a gente tinha. A primeira delas é que a gente não tem mais um usuário senha específico para o AVA, a gente tem uma integração com o SIGA, então o mesmo usuário e senha que você tem no SIGA é o que você usa para acessar o novo AVA. O segundo ponto interessante é que a matrícula dos alunos é feita de acordo com a matrícula que já está executada dentro do SIGA. Então, nunca mais a gente vai ter esse tipo de problema de que, não, o aluno está matriculado em uma turma do SIGA, mas ele não aparece no AVA. Não tem isso porque o próprio sistema do AVA usa as informações que estão no SIGA para si, ok? Outro ponto de integração interessante é a das notas, né? Uma vez que você digita as notas lá no AVA, elas são importadas para dentro do SIGA, os professores estão gostando muito disso, né? Você aperta um botão e as notas vêm para você, e eles gostam muito dessa nova funcionalidade que está sendo utilizada. Então, na hora de consolidar as turmas, o processo fica bem mais simples de ser feito, tá? O AVA foi implantado em 2021, ele está em processo de avaliação, nenhum software para de ser atualizado em momento nenhum. O software é uma entidade viva, que ela sofre atualização, versões novas o tempo todo, né? Então, não é um projeto que acabou, é um projeto que continua vivo e vai continuar vivo por bastante tempo. Eu vou falar um pouquinho aqui, inclusive, disso, né? De um pouco de visão de futuro. Na verdade, estou passando bastão para o professor Serra, da coordenação de TI, mas eu anotei lá no final, nos slides, um exercício assim, de pensar no futuro desse AVA, o que poderia ter daqui a alguns anos dentro do AVA, que tecnologias novas que tem por aí, que elementos de pesquisa que tem já, que a gente poderia trazer como produto para dentro do AVA. Então, vou falar um pouquinho disso depois também. E aí, começar com... Antes de falar um pouco do projeto, eu acho que essa frase é muito boa do Steve Jobs. Eu vou usar 2 frases do Steve Jobs como citação aqui, essa, né? Que todos deveriam aprender como programar. Isso ensina você como pensar. É impressionante. Encaixar isso com uma frase do Bill Gates também, que é bem interessante, que ele diz assim, olha, os aplicativos estão em todo lugar. Todo mundo tem um celular, tem um aplicativo instalado, mas as pessoas não têm a mínima ideia de como que desenvolve aquele software que está ali, né? Então, como é que é o processo de desenvolvimento de software, necessariamente? Então, acho que isso é uma coisa super importante. Por exemplo, nos Estados Unidos, ele tem várias iniciativas nesse sentido. Eles têm 1 milhão de vagas em aberto, que estão em aberto porque não tem profissionais com capacitação para poder ocupar essas vagas. A demanda por profissionais de tecnologia é intensa lá. No Brasil tem uma estimativa que tem 100 mil vagas em aberto, e com a pandemia, talvez em 2024 a gente tenha um crescimento para 400 mil vagas em aberto. Então é uma área muito quente. E eu fico me perguntando, como é que as pessoas não sabem como é que o software, né? Elas usam o software o tempo todo, como é que elas não sabem como ele funciona ali, ok? Eu vou falar um pouquinho disso aqui, né, para tornar o nosso webinar um pouco mais divertido, né, falar um pouquinho disso. O processo de desenvolvimento de software é esse processo em etapas ali, que a gente começa com a análise, né, a computação ela tem muito esse paradigma análise e síntese. A gente faz uma análise e levanta o máximo de informações possível de detalhamento sobre o que se precisa para aquele projeto e depois faz uma síntese, né, disso. Análise e projeto, né, são as etapas no desenvolvimento de software que tem esse foco.
A codificação é a etapa que realmente o desenvolvedor vai lá, senta na frente do computador, começa a escrever o código que reflete aquela etapa de análise e projeto inicialmente que foi feito. Depois ele desenvolve testes, e a etapa de testes é para assegurar a qualidade daquele código que foi escrito anteriormente, tá? Depois disso vem a implementação, né? Que é quando você torna aquele... eu acho que vários de vocês conhecem a dinâmica de a versão alfa, versão beta, né? Tem toda uma terminologia para você ir para o processo de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento de software ele é dividido nessa fase de análise e depois uma fase de desenvolvimento propriamente dito, tá? De codificação. No caso do nosso AVA da UFMA, a gente tinha esses 3 requisitos centrais, que era o foco na experiência do usuário, a gente queria que a usabilidade do sistema fosse melhor, a navegação, o design visual, a gente tivesse uma dinâmica minimalista para isso. Aí vocês vão ver que tem um trabalho de uma designer, né, que nos apoiou, que foi fundamental para isso. É muito importante nos dias de hoje, ao fazer desenvolvimento de software, você estar conectado com a área de design, porque é a área que planeja para você as melhores soluções, ela te faz encurtar muito o processo de desenvolvimento. Eu acho que foi um motivo de sucesso que a gente tenha conseguido desenvolver em 5 meses, tem muito a ver com isso, né? O nosso design, ele pensou muito a experiência do usuário, a questão da navegação, a gente quer um sistema em que, com 1, 2 cliques, eu consiga chegar naquilo que eu quero. Então, a navegação ela precisa ser simples e direta, né? A gente se preocupou muito com isso. E o outro ponto que é importante é a integração com o SIGA, eu já detalhei muito, né, a necessidade da integração. O nosso sistema de registro acadêmico, de fato, é o SIGA, então eu preciso que a informação das disciplinas que está dentro do AVA, ela possa ser levada para o SIGA de uma forma bem direta, ok? Bom, a Camila Lima, né, foi quem fez o design do site AVA, tá? E aqui, na verdade, está o documento que a gente recebeu inicialmente, né? Eu vou mostrar um pouquinho desse documento bem rápido. É um documento que ela define aqui os princípios norteadores, né, do que, tipo, a fundamentação teórica das decisões de projeto que ela tomou, depois ela mostra recomendações, ela pegou o nosso AVA antigo e ela fez uma análise ali de elemento por elemento, né, do que tem de positivo ou não tem de interessante ali dentro, né, e fez esse documento para a gente, que no final termina com um mockup, né, que é um planejamento uma vez que ela identificou aqueles problemas, ali um planejamento de design que vai minimizar aqueles problemas de interface. A gente tinha ali, que é mais ou menos esse mockup que vocês estão olhando. Se vocês têm boa memória visual, já eu vou abrir o próprio site AVA, e vocês vão ver que esse mockup, ele reflete, a gente seguiu esse mockup aqui, como bom cientista da computação, né, a gente seguiu o mockup ali diretamente ali, como ele está, e acho que o resultado foi muito legal no final. E, bom, tá aqui o documento. Esse foi o ponto de quando a gente saiu do campo da ideia para um campo mais concreto, né? É o início da nossa etapa de análise. Como eu falei, em agosto eu montei essa equipe, eu gosto de botar a foto da equipe aqui, não é a equipe toda de TI, o Cássio não está aqui, tem algumas pessoas da equipe de TI que não estão, o Elton também, que era da equipe de TI, mas eu gosto de botar a foto das pessoas aqui, porque eles que fizeram essa mágica, né, de conseguir realizar esse feito num tempo tão curto. O Christian, que foi aluno meu da graduação, do mestrado em computação, a Paola não está mais na equipe, ela foi para um outro, teve uma outra oportunidade, né, e aí é uma coisa interessante desse tempo de pandemia, né, a equipe foi formada de forma remota, a Paola eu não conheço pessoalmente, eu nunca estive pessoalmente com ela, eu só conheço ela de reuniões remotas ali. E ela fez um trabalho também muito bom durante esse período. Aí tem o Breno, que é estagiário, né, da equipe. E aí, numa segunda etapa, a gente teve na verdade, o Fábio esteve com a gente o tempo todo também. Né, na hora de arrumar aqui a equipe, né, eu coloquei os 3 que foram alocados especificamente para isso, foram contratados especificamente para isso, e embaixo os membros da equipe que ou já estavam na equipe, que é o caso do Felipe, que trabalhou muito na parceria que a gente teve com a STI. Então, deixar os agradecimentos ao Anilton, a equipe dele, né? O Lawande, o Marquinhos lá, toda a equipe que ajudou a gente nesse processo de desenvolvimento da integração com o SIGA. Sem o STI, isso teria sido impossível de fazer. O Fábio, né, que é nosso mestre do Moodle aqui, referência nossa do Moodle, que o tempo todo estava com a gente, né? O Eric, que foi contratado recentemente na equipe, ele
foi contratado recentemente na equipe para poder ocupar o espaço que a Paula, quando saiu, né, deixou aí com a gente. Então, essa foi a equipe que ajudou no desenvolvimento. E essa equipe, assim, para vocês entenderem bem, como é que é esse negócio de fazer o desenvolvimento de um software, né? Para desenvolver, se, por exemplo, você tiver... Isso é algo que, às vezes, eu gosto muito de comentar, porque é algo bem interessante da computação. Eu dou aula no primeiro período da computação, na disciplina que se chama Algoritmos, tá? Que é a disciplina que ensina as pessoas a programarem. Nessa disciplina do primeiro período, os alunos aprendem a programar. E eles aprendem uma linguagem de programação naquele momento da vida deles, né? 4, 5 anos depois eles estão formados, ok? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês pensarem aí. Será que, atualmente, no primeiro período, eu ensino Python, uma linguagem de programação, uma tecnologia específica. Será que, quando esses alunos se formarem, eles vão ganhar a vida programando em Python? Deixa eu dizer uma coisa para vocês que é meio disruptiva aí. Eu garanto para vocês que esses alunos que estão no primeiro período, quando eles se formarem, eles vão trabalhar. Eu jamais vou conseguir adivinhar qual a tecnologia que eles vão trabalhar no mercado. Por quê? Porque 4 anos depois, quando eles se formarem, garanto que eles vão trabalhar em alguma coisa que não existe hoje. Então, quando eu dou aula para meus alunos no primeiro período, eu costumo falar isso. Vocês aqui estão aprendendo a programar, a se expressar através de pensamento computacional. Estão aprendendo sobre encapsulamento, abstração, decomposição de problemas, estão aprendendo algoritmos, né? Como escrever sequências de comando que ensinam o computador a programar. Mas qual a tecnologia que vai ser usada depois, né? Então, toda vez que um analista de sistemas entra num projeto novo, ele precisa saber lidar com a tecnologia que está sendo envolvida ali. Então, aqui são, no nosso caso, da nossa equipe, né? Se você for convidado a ingressar nessa equipe para trabalhar no Moodle, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: olha, você ainda não consegue nos ajudar em um passo para frente, mesmo sendo um cientista da computação formado e tal, você precisa ter a base tecnológica para poder apoiar o projeto. Para isso, você tem que fazer esses cursos, né? São os cursos que a gente utiliza ali. É só uma métrica de referência, esses cursos somam 100 horas de capacitação. Então, normalmente, alguém que entra na equipe, né, ela tem mais ou menos esse tempo, que a gente chama de frozen start, né? Ele tem esse tempo lento, que é quando ele começa a aprender aquela tecnologia para poder começar a desenvolver. Durante esse processo de 100 horas, ele consegue já realizar pequenas tarefas dentro do sistema, mas para ele dominar como o sistema está realmente desenvolvido, ele vai precisar desse tempo aqui. A gente, na computação, sempre quando a gente vai trabalhar com uma tecnologia nova, então se eu vou desenvolver aplicativo de celular, eu preciso de um tempo enorme para poder sair desse frozen start, né, para ter a minha capacitação que eu preciso. No caso desse projeto aqui, a gente tem uns cursos, né, que os alunos, que os participantes têm que fazer, você tem que se capacitar nesses elementos aqui. Deixei aí uma prévia de quais são esses cursos, que são mais ou menos um pouco mais de 100 horas de capacitação, mais ou menos. Então, não é um projeto simples, né? Criar um novo site Java não é um projeto simples. E a gente tem algumas metas que são bem interessantes. A gente tinha algumas metas lá no início interessantes. A número 1 é essa questão da integração com SIGA. Então, quando eu entrei nessa função de chefe de TI, eu sinto agora que essa etapa foi bem realizada, né, de integração com o SIGA. Isso era uma coisa que, para mim, era extremamente importante. Eu ouvi de um avaliador também de cursos, né, de licenciatura, de cursos EAD, que isso é algo que é muito bem avaliado, né? Poucas universidades têm essa integração entre o AVA e o sistema acadêmico. Não é simples de fazer. Muitas universidades têm sistemas acadêmicos que são proprietários, então não é fácil fazer uma integração com ele. E, no nosso caso, isso demandou uma análise ali demandou estender o SIGA de um lado e estender o AVA de outro lado também, estender os dois sistemas para que eles pudessem conversar entre si. Não foi uma coisa muito simples de ser feito, tá? Uma outra meta importante do projeto era a capacidade de extensibilidade. Eu queria conseguir, a gente quer um AVA que ele seja passível, né, de ser incorporado com novas atividades, novos tipos de funcionalidade de uma forma direta e simples, tá? E aí, para esse fim, a gente está usando a tecnologia bem recente, o Moodle 3.9, a tecnologia H5P para poder criar atividade. Eu vou mostrar um pouco disso na frente, tá? Então, a extensibilidade é uma coisa importante, ou seja, permitir que esse AVA ele pudesse ser utilizado tanto na disciplina de licenciatura em Química, por exemplo, como na disciplina de licenciatura em Matemática, com demandas completamente diferentes de um curso e de outro curso,
e pudesse ser feito isso porque ele tem essa capacidade de extensibilidade, se adaptar melhor a cada um desses diferentes cenários aí. E tem a questão da responsividade. Nos dias de hoje, estava levantando os dados, por exemplo, de acesso ao portal do nosso AVA, né? E a gente está quase no meio a meio. A metade dos nossos alunos acessam pelo celular o conteúdo do AVA, né? Outra parte dos alunos acessa através do computador. E aí a interface ela precisa ser responsiva, ela precisa se adaptar para essas duas telas diferentes, né? A tela do computador é maior, então a quantidade de espaço de extra que você tem para colocar informação é muito maior. A navegação no celular ela tem que ser pensada para prioritariamente a gente dar mais atenção, a gente dar criar uma área maior, né, artificial ali para poder ter acesso à informação. Então, a forma de fazer a navegação do conteúdo é bem importante. A gente quer um sistema responsivo, que ele possa ser visto no celular, visto no computador de uma forma confortável, tá? A gente está pensando muito na experiência do usuário aí. E o AVA ele foi pensado num design que a gente chama de mobile first, que é o quê? Primeiro eu penso em resolver o celular para resolver o AVA, a interface do AVA para o celular, depois para o computador, que é mais fácil, ok? Bom, aí acho que se tudo deu certo até agora, eu espero que tenha despertado a curiosidade de vocês, né, para conhecerem o novo AVA UFMA, né? Eu vou clicar aqui, eu resolvi não ficar em slides apenas, eu vou abrir aqui uma disciplina, tá? Aqui quando a gente faz o login, então eu resolvi aqui abrir direto, né, o próprio AVA, então fazer uma demonstração aqui dentro do próprio ambiente, tá? Para mostrar para vocês como ficou no final, tá? Nada de imagens e tal, vamos navegar um pouquinho aqui direto mesmo. Bom, aqui está o menu. A gente tem, na prática, dentro do AVA, né, um menu superior aqui, que são esses blocos de cima, e tem um menu que fica à esquerda aqui, né? Esse menu flutuante que fica à esquerda aqui, ok? Que eu posso tirar ele a qualquer momento, ok? E a gente tem a disciplina aqui, disciplina apresentada aqui, dividida em unidades. Então, as disciplinas nossas de ensino à distância, elas são organizadas em unidades, que é como se fossem as semanas, né? Uma disciplina de 60 horas, ela é dividida em 4 unidades de 15 horas cada uma, que é a programação que o aluno tem durante a semana de tarefas, certo? Então, quando você entra aqui numa disciplina, por exemplo, a primeira coisa interessante que você tem acesso direto é essa matriz aqui, ó, a matriz da disciplina. Na matriz da disciplina, para quem está assistindo pelo celular, talvez fique pequeno, né? Essa informação que está aqui, mas essa informação é feita mesmo para você ver. Você pode até imprimir para poder ter ideia mais ou menos de como é que está o andamento da sua disciplina ali. Essa disciplina, aqui na matriz, a gente tem a ementa, a gente tem objetivos, referências e depois o planejamento da unidade. Então não vou entrar muito em detalhe, mas aqui a gente vê o que vai acontecer na primeira, segunda, terceira, quarta atividade dentro do sistema, tá? Então aqui tem todo o planejamento do que o aluno precisa fazer no decorrer, na execução daquela disciplina. Tem as atividades, ele pode ter atividades ali que vão desde assista a um vídeo com esse conteúdo da aula aqui, até atividades que sejam preenche faça essa avaliação aqui, que é um formulário que ele preenche, tem que fazer respostas objetivas e subjetivas e assim por diante. Nesse matriz online aqui, ele tem toda essa informação organizada, ok? Um ponto que é legal, interessante de falar, é que essa matriz que aparece, na verdade, ela também é feita por um outro sistema que foi criado dentro da DTED. Quando um professor da disciplina é selecionado para uma disciplina de ensino à distância, uma das primeiras coisas que ele recebe é o acesso a esse sistema, que a gente chama de matriz online. É um outro sistema, né? Não é o AVA UFMA, é um outro sistema que ele tem acesso e ele faz isso tudo aqui através desse sistema. Então, esse PDF que vocês estão olhando já é o resultado do que o sistema fornece depois que o professor faz todo o planejamento. Como é que nasce uma disciplina dentro da ensino à distância, né? Tem tudo acontece através de editais, né? Tem um edital de convocação de professores, e aí o professor que é selecionado nesse edital, ele é convidado a preparar o material da disciplina, e aí 45 dias antes da disciplina começar, ele preenche esse matriz online aqui. Para isso, ele tem acesso com a divisão pedagógica da DTED, então lá tem uma pedagoga que vai auxiliá-lo nesse processo de construção da disciplina. Essa pedagoga interage com ele diretamente, faz sugestões. Então, por exemplo, se a pedagoga acha que
o volume de atividades numa semana está muito alto ou muito pequeno, ela interage com o professor, ela apoia o professor nesse planejamento aqui. Tá, a pedagoga, ela não necessariamente tem um conhecimento de computação, conhecimento do conteúdo, mas ela consegue organizar muito bem a estrutura pedagógica da disciplina, né? E é exatamente o trabalho inicial que ela faz. Uma vez concluído esse trabalho, o professor da disciplina, ele prepara o material dela. Então, se ele preparou slide, se ele tem uma apostila, se ele preparou um vídeo de apresentação, esse material todo ele vai mandar para a gente da DTED, e aí entra em cena um segundo membro da divisão pedagógica, que é o que a gente chama de administrador AVA. O administrador AVA, então, pega aquele material do professor e coloca dentro do AVA da UFMA, tá? Dentro do nosso sistema. Então, o que vocês estão olhando aqui passou por todas as etapas, né? O professor fez o planejamento, cadastrou no Matriz Online, teve um ok pedagógico, aí depois ele mandou o material, os vídeos, os slides, as apostilas, todo o material da disciplina para o administrador AVA, ele então pegou isso e portou aqui dentro do sistema, tá? Inseriu essa informação dentro do sistema. Então, aquilo que a gente acabou de ver na matriz, a gente vai conseguir ver refletido aqui, ó. Se eu abrir a unidade 1, por exemplo, ó, a atividade que vai aparecer aqui é a mesma atividade que originalmente foi planejada lá na matriz. Ó. Tem aqui uns slides, né, que o professor apresentou. Então, a primeira tarefa dessa disciplina é acompanhar esses slides. Provavelmente tem um vídeo também de suporte, né, para os alunos. Tem uma leitura complementar, mais slides, né, um texto, assim por diante. Então, aqui é como o professor, na prática, fez o planejamento para aquela disciplina ali, ok? Bom, então, nesse espaço, né, eu consumo conteúdo, digamos assim, da disciplina. No alto aqui, tem uma coisa legal no AVA UFMA, é que ele organiza as tarefas que você tem que fazer nas suas disciplinas através de um calendário, né? Então, ele notifica, né, aquelas atividades que estão ali marcadas, quando eu estou inscrito aqui como aluno da disciplina, eles vão aparecer aqui no calendário. Então, o calendário ele é bem útil para o aluno que quer se organizar. Bom, essa semana, o que eu tenho de obrigações aqui a fazer, né? E aí, no calendário, você vê esses prazos das atividades formativas, somativas, que você tem que executar para aquela disciplina ali especificamente, tá? E a gente tem um link aqui também para a central de atendimento, a gente integrou, né, os dois sistemas aqui. A central de atendimento é o sistema que o aluno do ensino à distância pode se comunicar com a coordenação do curso, né? Então, por exemplo, o aluno quer fazer um pedido de aproveitamento, disciplina, alguma coisa do tipo, ele pode abrir um chamado aqui, né, e colocando e-mail, nome e tal, ele abre um chamado aqui e pode, com isso, mandar uma mensagem para o coordenador do curso, né? Essa mensagem vai chegar na secretária do curso ou secretário do curso e depois, possivelmente, pode ser encaminhado para o coordenador dele também, tá? Bom, isso tudo fica integrado aqui, né? A gente tem uma área de avisos, que é essa área inicial aqui também. E acho que é isso. Acho que isso dá uma visão do que a gente tem aqui. Percebam que o design aqui que vocês estão olhando, ele está muito parecido com o mockup original, né? A gente teve muito essa preocupação de refletir exatamente a ideia de design original da Camila Lima, e está muito bem refletido aqui nesse sentido, tá? A ideia nossa aqui é que você consegue ter acesso a qualquer informação com 2 cliques no máximo. Então, eu venho aqui, ó, e acesso qualquer atividade no segundo clique, ó, eu já consigo acessar qualquer coisa. Então, a gente trabalhou o conteúdo de uma forma que a navegação dele seja bem direto. Está tudo muito direto e rápido do aluno ter acesso aqui. A gente organizou com muito foco especificamente nisso, tá? A gente organizou também para ter um design minimalista. Ó, a área de trabalho aqui é a maior possível, a área central ela é a maior possível de trabalho. Então, aqui dentro dessa área central, onde o conteúdo da disciplina realmente aparece, ela é colocada de uma forma central, tá? E tem várias coisas aqui que, na verdade, são desafios tecnológicos que a gente fez que não ficam tão visíveis assim, né? Que é o back-end do que a gente desenvolveu aqui. Aqui no alto, vocês podem ver que está meu nome aqui. Na verdade, eu acessei o sistema através da minha usuário e minha senha do Siga. Então, a gente tem essa integração também. Eu não preciso criar uma conta específica aqui dentro, aqui para o AVA. A própria conta que eu já tenho do Siga, eu posso utilizar aqui para poder fazer o meu login no AVA, tá? Eu, no caso, sou coordenador da licenciatura, por isso que eu tenho acesso a essas disciplinas especificamente aí, ok? Além disso, tem algo interessante aqui também, que é a formação da turma.
A lista de alunos que foram inscritos nessa disciplina aqui, ela é uma informação que foi extraída de dentro do SIGA. Então, a relação de alunos que compõem essa disciplina, aqui no caso, ela corresponde à mesma relação de alunos que está matriculado lá no SIGA. Então, a gente tem essa integração. É o SIGA que informa para a gente a relação de alunos. Então, a gente não tem mais um problema que tinha antigamente, que era a possibilidade do aluno estar matriculado no SIGA e não estar no AVA. Então, a gente tem algum aluno que está no AVA e não está no SIGA. Não, a gente não tem mais isso. O aluno ele precisa estar inscrito no SIGA, na disciplina, como é no presencial, né, para poder estar participando daquela disciplina. E aí, uma vez que começa a disciplina, a gente dá a carga da relação de alunos que está vindo do SIGA em direção aqui ao AVA, ok? Outra coisa que é legal é que uma vez que termina a disciplina, antes, né, com o AVA que a gente tinha antigamente, como não havia uma integração com o SIGA, na hora que a disciplina termina, o professor tinha que pegar o quadro de notas que está aqui e digitar ele inteiro no SIGA, né? Abrir aquela tela de notas do SIGA, digitar ele todo. Agora ele não precisa mais. Lá tem um botão, quando a disciplina é de ensino à distância, lá tem um botão que o professor clica e ele pode baixar as notas ali as notas são exportadas ali diretamente, tá? Para dentro do SIGA. E ele não precisa digitar aquelas notas novamente. Ele pode fazer toda a avaliação aqui, tá? Eu vou detalhar um pouquinho mais em alguns slides, algumas coisas que alguns tipos de atividades diferentes, né, que a gente tem possibilidade de fazer aqui. Eu acho que eu tenho até aqui um exemplo, né, que tem vários, na verdade, com o novo AVA, a gente tem vários tipos de formatos de avaliação, a gente tem vários tipos de formatos de atividades também que a gente consegue fazer. Eu vou mostrar em alguns slides, vou voltar para a apresentação e mostrar isso em alguns slides também, ok? Eu abri ali uma disciplina de verdade mesmo, que aconteceu de verdade agora no semestre passado, ok? Vou mostrar o potencial que a gente tem de ferramentas agora que tem disponível nesse novo AVA para que o professor possa utilizar. Então, o professor pode, por exemplo, né, desenvolver quiz, né, jogos de pergunta e resposta, e esses quiz que aparecem aqui dentro do AVA, eles podem usar esse tipo de ferramenta aqui, e esses quiz, eles podem ter uma ordem aleatória das questões, né, podem ter várias coisas desse tipo, ok? Então, é um recurso que a gente tem aqui, que é o que eu comentei mais cedo, né, a questão da extensibilidade. A gente tem vários tipos de atividades que podem ser incorporadas dentro do AVA por professores que planejam novas disciplinas. Esse aqui é um exemplo, a gente pode implementar um quiz, colocar dentro de uma disciplina aqui. Pode também fazer listas de exercícios, né, como a gente está exercícios como esse que a gente está vendo aqui, apresentações com anotações também. O professor pode criar apresentações, né, PowerPoint, slides ali, com anotações de informação a mais que vão aparecendo ali, assim como ele pode fazer vídeos anotados também. Então a gente pode ter vídeos, né, que em determinados momentos daquele vídeo a gente tem algum tipo de interação. Eu posso, inclusive, unir essas coisas dentro do AVA. Então eu poderia ter um vídeo aqui, que é um vídeo que está ensinando certo conteúdo, em um certo momento daquele vídeo eu posso embarcar um quiz ali dentro. Então eu posso ter mais do que só um vídeo, né? Nas atividades que eu mostrei da disciplina anterior, por exemplo, o aluno tem aquela tarefa, você tem que ver esse vídeo aqui que ensina esse conceito. Nesse AVA agora, além de ver o vídeo, o aluno também pode responder um questionário ali dentro. Então ele pode assistir ao vídeo e também ter uma interação ali dentro do sistema também, tá? Tudo isso é baseado nessa nova tecnologia HCQP que a gente incorporou nesse AVA também, ok? Bom, ok, na verdade eu poderia ficar bastante tempo aqui, eu não vou me estender muito, mas eu poderia ficar bastante tempo com os novos tipos de atividades, né? A gente, na DTED, está trabalhando numa capacitação, inclusive, dentro do próprio site AVA, que é para os professores terem conhecimento de quais são esses tipos de interação novas possíveis, né, que eles podem elaborar. As disciplinas agora podem ficar bem mais ricas, né, porque tem esses novos tipos de interação que os professores podem planejar para suas disciplinas também, tá? A gente está preparando uma capacitação dentro do próprio AVA, a gente estava em planejamento, né, fazer uma capacitação dentro do próprio AVA, nada melhor do que usar o próprio ambiente de ensino à distância para capacitar o professor de EAD a
usar recursos diferentes, né, para construir suas disciplinas. Ok? Bom, aí eu coloquei aqui um slide um pouco falando sobre o futuro. Isso aqui foi o que a gente desenvolveu até agora, né? Eu tenho muita alegria de falar que eu estou passando bastão adiante. Não vou mais ser o chefe de TI da DTED, né? Então, durante esse processo, esse ano, né, de pandemia, trabalho remoto, foi um ano bastante desafiador. Eu acho que eu saio com esse dever cumprido, a gente conseguiu alcançar o projeto, está entregando o projeto para a comunidade, tá? E o professor Serra vai dar uma continuidade em um gás no projeto. Tenho certeza que o nosso Lava UFMA vai continuar crescendo, né, oferecendo novos tipos de funcionalidade muito em breve. E aqui, na verdade, eu fiz um pouco desse exercício antes de fazer esse webinar, que é pensar um pouco no futuro, né? Um futuro de curta duração, um futuro de longa duração, mas que tipo de coisa interessante que a gente pode ter embarcado dentro de AVAs, né? Que podem ser interessantes para a gente pensar em disciplinas. Então, uma vertente da computação, da área de mineração de dados, que é bem interessante atualmente, é a área de análise de sentimentos, né? Que é a gente tentar extrair de como está o progresso dos alunos dentro de uma disciplina, ter uma ideia de como é que está o sentimento daquele aluno em relação àquela disciplina. Ele está frustrado, ele está motivado, ele está desinteressado. Então, tem área de pesquisa que trabalha com isso, né? Será que a gente consegue, num futuro médio ou longo, ou de médio prazo, né, incorporar dinâmicas de análise de sentimento para a gente conseguir ficar antecipando a evasão? A evasão é um problema muito grande no ensino à distância. O curso de licenciatura em computação, por exemplo, é o curso do Brasil, não o curso da UFMA, os cursos de licenciatura em computação. São cursos que têm a maior taxa de evasão, né? A gente, no final do curso, a taxa de evasão chega a mais de 50% do curso, tá? Dos alunos que começaram. Então, será que a gente conseguiria usar essa técnica de análise de sentimentos, que é uma técnica que está muito em voga na área de redes sociais, né? Na área de pesquisa em multimídia? A gente conseguiria aplicar isso no contexto de um ambiente virtual de aprendizado? Então, acho que aqui tem uma vertente de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico que é bem interessante. A questão de dashboards, né? De painéis de visualização. É muito importante que a visualização para o professor de como está o contexto da disciplina seja cada vez melhor. Então, se o professor consegue ver em um dashboard, um painel de controle, ele consegue dar um zoom em um aluno para saber como é que está o desempenho daquele aluno especificamente, consegue dar um zoom em parte de uma turma, ele consegue ter um acesso a uma informação muito mais rica, né, sobre a turma que está executando, então ele consegue reagir àquilo de uma forma muito mais rápida. Ele consegue repensar o planejamento que ele fez para a disciplina e reagir durante a disciplina, on the fly, né? Então, hoje o nosso professor, ele planeja uma disciplina de ensino à distância, faz aquele planejamento anterior, prepara a lei matriz, a disciplina é implementada, executada dentro do sistema, e uma vez que a disciplina começou, ele tem pouca versatilidade para conseguir trabalhar algumas coisas, e ele tem pouca capacidade de medir como é que está o andamento da turma, dos alunos, de uma forma mais geral. Como é que está o acesso? Os alunos estão acessando o sistema com rotina, estão acessando o sistema pouco. Então, painéis de controle, dashboards que consigam ajudar nisso seriam bem interessantes, né, da gente pensar. Inclusive nessa nova vertente de dashboards com IA, né, que eles usam inteligência artificial para poder extrair informação, padrões de comportamento que são mais difíceis de serem percebidos pelo professor individualmente, tá? A questão da personalização, então, algo que eu acho que aí já é uma pesquisa de mais longa duração, de muito futuro pela frente, seria a possibilidade de a gente ter um conteúdo que, na verdade, ele é personalizável de acordo com o aluno. A gente sabe que os alunos têm estilos de aprendizado diferentes, então tem alunos que gostam mais de assistir, que têm uma memória visual maior, então eles gostam mais de aprender assistindo a vídeos. Tem alunos que preferem ler, eles têm uma memória mais fotográfica, digamos assim. O estilo de aprendizado, ele determina muito de como é que é a forma o estilo de aprendizagem do aluno determina muito o sucesso ou não de uma certa disciplina para aquele aluno. Se a gente conseguisse, então, ter um AVA que personaliza, né, a forma que o conteúdo vai chegar até o aluno, no futuro, né, de médio, longa duração, seria alguma coisa bem interessante também. A gente passar a ter mais do que só a figura do professor e do tutor. A gente tem agora um AVA
que ele se customiza, né? Ele se personaliza de acordo com a preferência ou as necessidades específicas que aquele aluno tem, tá? Então, acho que também é uma vertente interessante ali de futuro. Tem uma linha de pesquisa que um aluno meu de doutorado trabalhou no mestrado, né? Que é essa parte de tutoria inteligente, né? Que é você construir mecanismos de software para poder medir como é que está a curva de aprendizado de alunos que estão aprendendo a programar e depois reagir a isso fazendo recomendação de conteúdo para eles, né? Então, se o aluno está bem, ele pode progredir para o próximo assunto. Se o aluno não está muito bem, é melhor oferecer para ele mais exercícios daquele tipo, daquele conteúdo, até que ele tenha aptidão para poder seguir adiante, tá? Então, a ideia é que a gente tenha AVAs, né, que tem uma maior supervisão dos dados de como está o progresso do aluno, ok? Bom, eu espero que a equipe, mais cedo, né, a equipe de desenvolvimento mandou vários prints aí das telas, eu espero que tenha feito jus a tudo que foi desenvolvido. Eu tenho certeza que eu já vou tomar uma bronca da equipe mais tarde, devo ter esquecido de algum outro ponto aqui diferente, tá? Aí eu terminar com uma frase do Steve Jobs também que eu gosto. Tem duas do Steve Jobs de uma vez só no webinário, né? Que a única forma de fazer um grande trabalho é amar o que você faz. Eu acho que essa equipe mostrou muito isso. A gente conseguiu, com pouco recurso, uma equipe pequena, fazer um grande resultado, né? Que é um sistema vivo. Ele ainda vai evoluir muito no próximo ano, nos próximos anos, de uma forma geral. Nenhum AVA fica parado no tempo, né? As novos requisitos vêm, aparecem. Como eu falei ali para você, algumas coisas de futuro são para futuro mesmo, para vários anos daqui na frente. Mas é quando a pesquisa encontra o desenvolvimento tecnológico no futuro, né? A pesquisa se transforma em produto ali na frente. E essa frase do Jobs é bem legal. A única forma de fazer um grande trabalho é amar o que você faz. Eu acho que é o que a equipe demonstrou nesse período. Só tenho a agradecer essa equipe, dizer que a TI da DTED, né, é uma equipe muito forte, muito boa, e fazer parte, liderar essa equipe por esse período de um ano e pouco, esse período de pandemia especialmente, que eu consegui montar uma parte da equipe de forma remota, foi algo de satisfação pessoal muito grande, tá? Vocês ajudaram muito para que esse meu processo de passar por essa pandemia, por esse período de adaptação, né, tenha sido favorecido, ok? Deixar aí meu obrigado.